bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Rui Albuquerque, diretor da Universidade Lusófona do Porto. Seja muito bem-vindo, Rui. Viva, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Rui, obrigado por você ter aceitado o convite. E o tema da nossa conversa de hoje é a pós-graduação de escola austríaca, que será realizada na Universidade Lusófona do Porto, né? E as inscrições já estão abertas e será a primeira pós-graduação de escola austríaca realizada em Portugal, é exemplo daquela que o Instituto Mises Brasil abriu aqui no início deste ano. Mas antes de falar do curso propriamente disso, do programa, do conteúdo, Rui, eu gostaria de saber por qual razão a Universidade Lusófona decidiu criar uma pós-graduação em escola austríaca. Viva, Bruno, antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite, é um prazer muito grande estar falando convosco. E respondendo especificamente à pergunta, a razão é simples. Há na nossa universidade, que é uma universidade privada, um grupo de professores e de investigadores que conhece bem a escola austríaca e que, de facto, constatou que não existe em Portugal nenhuma pesquisa, ou muito pouca pesquisa, nas universidades portuguesas sobre esse tema. Cursos de pós-graduação, de facto, este é o primeiro. De maneira que nós sentimos que havia uma carência no mercado e estamos a tentar resolvê-lo. Essencialmente por isso. E qual é a expectativa de alunos, Rui, que vocês estão trabalhando neste momento? Quer dizer, qual é o número de alunos que vocês pretendem para fechar essa primeira turma? Bruno, o nosso objetivo é abrir com 20 alunos. Nós entendemos que uma pós-graduação, o número ótimo de uma pós-graduação são 20 alunos. Menos do que isso também é desconfortável até para o professor, porque há sempre alunos inadimplentes e que acabam por desistir. Mais do que isso, também pedagogicamente não é correto. Portanto, nós pensamos que 20 alunos é um número que nos convém. É evidente que em Portugal é muito difícil nós captarmos alunos porque a teoria austríaca e o pensamento austríaco é quase completamente desconhecido em Portugal. A não ser de algumas pessoas que têm ligação por várias razões ao pensamento austríaco, através de blogs, ou através de conhecimentos pessoais, ou através até do conhecimento do Instituto Mises Brasil, que é muito popular aqui em Portugal, e do seu homólogo Mises Portugal. Mas fora um núcleo muito restrito de pessoas, a escola austríaca é desconhecida. Aliás, também o nosso objetivo é contribuir para a sua divulgação, como é evidente. Mas estamos com um bom número de inscrições e acreditamos que vamos abrir o curso em janeiro já de 2017. Janeiro de 2017, certo. Bom, Rui, em relação ao conteúdo do curso, né? O curso, aliás, tem como diretores você e o professor José Manuel Moreira. O que será tratado nessa pós-graduação em escola austríaca? Muito bem, Bruno. Nós inspirámos um pouco no vosso programa da vossa pós-graduação brasileira, que consideramos excelente, embora a vossa pós-graduação seja mais ambiciosa do que a nossa, porque eu penso que ela vai durar um ano, enquanto que a nossa dura apenas um semestre. Por isso, forçosamente, a dimensão programática da nossa pós-graduação tem que ser um pouco mais reduzida do que aquilo que é a vossa. Nós vamos tratar dos temas clássicos, vamos começar por fazer um primeiro módulo sobre escola austríaca, as origens, fundamentos, que aliás vai ser dada por um professor brasileiro vosso, que é o professor Biratã, que nós ficámos muito felizes por ele ter aceitado o nosso convite, a ser o nosso primeiro professor. Depois vamos tratar dos temas tradicionais, de praxeologia, análise económica do ponto de vista das políticas públicas do ponto de vista austríaco, vamos falar de banca, moeda, crédito, enfim, vamos falar obviamente da teoria austríaca dos ciclos económicos. Portanto, vamos tentar, em cerca de 10 unidades curriculares, 10 cadeiras, tratar dos aspectos mais importantes da escola austríaca numa perspectiva essencialmente económica. Vamos deixar a abordagem jurídica, que também temos aqui, mas vamos deixá-la para um segundo plano e a abordagem filosófica e política para um segundo plano. Portanto, a nossa abordagem vai ser essencialmente económica e, obviamente, utilizando a metodologia austríaca.
O Rui citou o professor Biratã Jorge Iório, que é diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, é um dos responsáveis pela pós-graduação Escola Austríaca aqui no Brasil. E além do professor José Manuel Moreira, há um grupo de professores portugueses, Rui, que são bastante conhecidos aí em Portugal, né, nos seus respectivos ramos de atividade. Eu queria que você falasse, citasse o nome desses professores, né? Aliás, o próprio Rui será um dos professores do curso, né? Com certeza, e com gosto. Bem, nós também contamos, ainda estamos à espera de confirmação, mas eu penso que é muito provável também a presença do vosso presidente do Instituto Mises Brasil, do Hélio Beltrão, que nós não conhecemos, é um grande amigo, é uma pessoa de grande referência no liberal lusófono, e cá em Portugal também é muito conhecido. Nós contamos com ele para fazer uma palestra. Mas para além do professor José Manuel Moreira, que é o diretor juntamente comigo, nós temos aqui um conjunto de professores que são nomes de referência do pensamento liberal e do pensamento libertário em Portugal. Desde logo, contamos como palestrante, como conferencista com o André Azevedo Alves, que é também muito conhecido, com o Miguel Morgado, com o Adolfo Mesquita Nunes, que foi secretário de Estado do anterior governo, que fez, aliás, um notável trabalho na área do turismo, abriu o turismo em Portugal de uma forma que nós desconhecíamos completamente. O Carlos Novaes, que é um nome de grande referência em Portugal para o liberalismo, e depois uma série de pessoas que colaboraram em vários blogs liberais portugueses, como é o caso do Insurgente, onde temos aqui um conjunto de professores, todos eles ligados à universidade, com carreira universitária, como é o caso do Ricardo Capelo Magalhães, o Mário, o Rodrigo Adão da Fonseca, o Carlos Guimarães Pinto, enfim. Eu acho que para um primeiro curso, muito francamente, nós temos aqui um bom naipe de professores. E a nossa ideia, se isto resultar bem, e estamos convencidos que sim, é avançar de uma forma mais desenvolvida e até transformar este curso a breve prazo num curso de mestrado no segundo ciclo, que é uma aposta mais arrojada, mas que eu acredito que tem futuro em Portugal. É interessante essa primeira pós-graduação em escola austríaca ser realizada justamente no Porto, que a região norte de Portugal é uma região que abriga vários estudiosos do pensamento da escola austríaca, né? O próprio Rui, o André Azevedo Alves, o professor José Manuel Moreira. A que se explica essa concentração de tantos austríacos ou interessados pela escola austríaca aí no norte de Portugal, Rui? Certo, Bruno. Tem várias explicações, mas há uma explicação histórica que eu acho muito interessante. É que o Porto é a cidade portuguesa, burguesa por excelência. É uma cidade historicamente liberal, embora o liberalismo em Portugal tenha sido, digamos, um liberalismo muito ténue, mas é uma cidade burguesa, uma cidade comercial, e, portanto, é uma cidade onde o espírito do livre comércio e do liberalismo, de facto, predomina mais do que em qualquer outra parte do país. Lisboa é uma cidade que está muito ligada ao poder central e ao Estado e ao governo, portanto, é uma cidade onde não existe uma tradição liberal como existe em Portugal. Como existe no Porto. De maneira que é natural que surja, de facto, aqui na região do Porto, esse conjunto de pessoas interessados em estudar esta tradição do livre mercado e do empreendedorismo e, no fim de contas, do liberalismo. Até porque o Porto, historicamente, foi a capital do liberalismo. O liberalismo em Portugal começa ou é implantado no século XIX e é a partir do Porto, precisamente, que se dá a primeira Revolução Liberal Portuguesa. Para o nosso ouvinte, Rui, que não conhece a história portuguesa, você poderia dar uma explicação resumida do que foi essa Revolução Liberal? Mas, com certeza, Bruno, com muito gosto. Embora a nossa Revolução Liberal tenha tido... A nossa Revolução Liberal começou no ano de 1820, com um pronunciamento militar no dia 24 de agosto, que teve como pretexto a exigência do regresso do rei do Dom João VI a Portugal. Como sabes, tão bem ou melhor do que eu, o Dom João VI estava no Brasil,
causa das invasões napoleónicas e esteve no Brasil durante muitos anos, de 1807 a 1821. E então, Portugal estava sob uma regência inglesa e o motivo da nossa Revolução Liberal foi exigir que o rei voltasse a Portugal. Mas, simultaneamente, os caras que fizeram a Revolução, concretamente um chamado Manuel Fernandes Tomás, exigiu ao rei Dom João VI que Portugal adotasse uma Constituição, portanto, um texto constitucional, onde houvesse separação de poderes, onde houvesse a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, e por isso, digamos, esse foi o nosso primeiro movimento liberal, a criação da primeira Constituição portuguesa, que acabou por ser aprovada em 1822. Mas nós, no século XIX, tivemos imediatamente a seguir uma reação, portanto, muito conservadora e, portanto, a nossa experiência liberal foi uma experiência muito limitada. E também foi, já agora, para terminar, para não amassar muito os nossos ouvintes, foi um liberalismo mais influenciado pelo liberalismo francês da Revolução Francesa do que pelo liberalismo de tradição anglo-saxónica, que efetivamente teve pouca penetração em Portugal, do meu ponto de vista, infelizmente. Agora, Rui, como é que se explica assim, Portugal vivia uma regência inglesa, né? Então essa proximidade com a Inglaterra cultural pelo menos havia, e na hora dessa opção pela influência da Revolução, a França é que influenciou e não aquelas características que formaram a Revolução Inglesa. Há alguma explicação histórica para isso? Eu tenho uma tese sobre isso, já agora, fazendo um pouco a mim mesmo, estou concluindo um livro sobre o liberalismo em Portugal, sobre a implantação do liberalismo em Portugal no século XIX. Eu defendo a tese de que, efetivamente, os ingleses, se tu pensares bem, os ingleses nunca tiveram propriamente um mecanismo de propagação do seu pensamento liberal. Tem inúmeros autores, quer ingleses, quer escoceses, mas, por exemplo, não tiveram, como a França teve, um código civil, como o Código Civil napoleónico, não tiveram uma Constituição escrita, não tiveram nem têm, e a Constituição do século XIX foi um dos veículos mais importantes da afirmação do liberalismo, como aliás o próprio Hayek afirma no seu livro Na Constituição da Liberdade, os Fundamentos da Liberdade, e por outro lado também o francês criou uma falsa doutrina da liberdade, porque se reparares até o próprio Napoleão, as invasões napoleónicas supostamente eram para libertar os povos, quando nós sabemos que a razão, obviamente, era uma razão meramente imperial e meramente imperialista do Estado francês. Mas, portanto, para concluir, o liberalismo inglês nunca se preocupou muito em divulgar de uma forma muito propagandística as suas ideias, ao contrário do liberalismo francês. E não é por acaso, para concluir, que toda a Europa continental e o próprio Brasil são influenciados pelas ideias do liberalismo francês. Exato. E muito pouco pelas ideias do liberalismo inglês. Muito pouco pelas ideias do liberalismo inglês, porque de facto foi isso que aconteceu. A França exportou o seu liberalismo através de dois veículos fundamentais: as Constituições e o Código Civil francês de Napoleão. Mas o tema do seu livro é interessantíssimo, Rui. Já tem previsão de lançamento? Eu estou terminando. Tem 3 partes, essencialmente, o livro. Tem, digamos, aquela distinção que todos conhecemos entre o pensamento liberal, entre as duas grandes famílias do pensamento liberal, o pensamento liberal anglo-saxónico e o francês. Nós conhecemos, mas em Portugal há muito pouca gente que conhece. Em Portugal as pessoas ainda associam o liberalismo à experiência da Primeira República, associam o liberalismo ao jacobinismo, precisamente ao jacobinismo herdado da Revolução Francesa, da fase mais terrível da Revolução Francesa. Depois uma segunda parte sobre o início do liberalismo em Portugal, analisado do ponto de vista teórico, onde eu vou buscar um autor que pouca gente conhece, que é o António Ribeiro dos Santos, que é um padre do fim do século XVIII, que eu acho que foi o verdadeiro liberal português que nós tivemos até ao século XX, foi ele. E depois a experiência constitucional do século XIX, onde nós tivemos 3 constituições: a Constituição de 1822, a Carta Constitucional de 1826, que foi o vosso Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro IV que fez,
Aliás, essa Carta Constitucional de 1826 é exatamente igual à vossa primeira Constituição. Artigo por artigo são quase igual, uma cópia uma da outra. E depois uma Constituição que foi a Constituição de 1838. Portanto, faço a análise dessas três Constituições do ponto de vista da influência ideológica, ou seja, tentar perceber que tipo de liberalismo é que influenciou o nosso direito constitucional. E a conclusão é evidente, foi, obviamente, o liberalismo francês. E a previsão é lançar o livro em 2017, Rui? Estou contente com isso, Bruno. Estou contente com isso. Bom, já fica então meu convite antecipado para um próximo podcast para falarmos do seu novo livro. Muito obrigado, pai. E é já também antecipadamente aceito, como é evidente. Com muito prazer. Rui, muitíssimo obrigado pela entrevista. É com muita satisfação assim, que a gente aqui do Instituto Mises Brasil descobre, né, mais uma iniciativa em Portugal, e nesse caso uma iniciativa acadêmica para um estudo qualificado das ideias da escola austríaca. Muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pela pós-graduação. Muito obrigado, Bruno. Nós é que agradecemos, e agradecemos a ti pessoalmente e ao Instituto Mises, ao Hélio Beltrão, ao professor Iratan Iório, que de facto tem sido uma referência fantástica para os liberais portugueses e, portanto, agradecemos muito a vossa permanente disponibilidade para lidarem connosco. Um abraço grande, Bruno. Obrigado. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.